Muito bom dia a todos vocês que estão atentos à meditação da Palavra de Deus, que foi colocada pelo próprio Senhor em nosso coração neste dia, para abençoar sua vida, para abençoar sua casa, para abençoar a nossa igreja e para nos instruir como proceder, como viver e como ser diante das adversidades, diante das crises, no meio das aflições. Eu quero ler para você, minha ovelha querida, meus amados irmãos, e você que não faz parte desta família, mas está acompanhando neste momento esta reflexão, a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos de número 46, que tem como temática o próprio Salmo, a fé perfeita em Deus. Assim nos declara as Escrituras Sagradas: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que a expressão do salmista, com essa temática de a fé perfeita em Deus, se apresenta no meio de crises e de adversidades, no meio de lutas, de desafios e de situações que aos olhos humanos parecem impossíveis, sem soluções. E estas crises que chegaram foram criadas também pela própria essência humana. O homem, pela sua múltipla atividade de desenvolvimento e conhecimento, também produz o mal em dimensões extraordinárias. E, obviamente, o mal ele tem consequências nas vidas das pessoas, ou da pessoa individualmente, das pessoas coletivamente, tem ações no meio das famílias, na ação do trabalho e até mesmo dentro da própria igreja. E aí nós somos conclamados, primeiro, a entender que crise ela vem por causa da essência do homem. A essência do homem é o pecado. O homem é pecador lá na sua origem, quando Deus lhe deu o livre-arbítrio. E na evolução, no crescimento, na ampliação da quantidade de pessoas da humanidade, o pecado também foi crescendo e crescendo também no relacionamento entre o ser humano. Hoje, a humanidade do século XXI está sofrendo a consequência desta crise, desta pandemia mundial. O mundo inteiro sofre. Consequência do pecado, obviamente, também. E aí nós podemos entender por que precisamos ter uma fé perfeita em Deus. A fé em Deus nos mostra, já que sabemos que uma crise, ela vem da essência do ser humano, nós precisamos entender que a crise ela possui pelo menos 3 elementos. Eu estava lendo sobre isso e achei interessante e curioso porque se apresenta de uma forma simples e natural de ser compreendida. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, uma crise, quando ela vem, ela tem um prazo de validade. Ela vem
Ela tem começo, ela tem meio e tem fim. Óbvio que para alguns o fim não é o melhor, porque vai levá-lo à morte e a uma morte trágica e com consequências para a eternidade trágica também. Mas ela tem um prazo de validade. Há pessoas que vivem com crise a sua vida inteira, mas a validade será no final da sua jornada motivada pela crise. A crise, ela tem um prazo de validade. A crise que vivemos hoje, ela não veio para ficar para sempre. Ela vai terminar. Até mesmo o pecado vai terminar, porque com a volta de Jesus não haverá mais espaço para se produzir pecado. Quem aderiu ao pecado vai viver com ele eternamente no inferno. Quem solucionou a crise do seu pecado, sendo lavado no sangue de Jesus, vai viver para sempre no céu eternamente, sem as consequências do pecado. Então, toda crise, mesmo essas que têm a sua origem no pecado, ela tem um prazo de validade. Segunda coisa que a gente aprende é que uma crise, ela tem sempre uma solução. Haverá sempre uma solução para a crise. Se a crise é financeira, haverá uma solução, ou através do emprego, ou através de uma negociação, enfim, haverá uma solução. Se a crise é na saúde, haverá sempre uma solução quando você procura o médico certo, toma os remédios certos. Se a crise ela é social, havendo boa vontade, ela pode ser disseminada, ela pode ser encerrada, trabalhando com justiça dentro da nossa sociedade. Se a crise é familiar, havendo arrependimento, o perdão será sempre o suficiente, o amor, para solucionar uma crise familiar. Então, a crise, ela tem sempre uma solução providenciada pelo próprio Deus. Precisamos entender disto. E o terceiro elemento de uma crise é que ela sempre traz uma lição para a nossa vida. Ela vai nos ensinar quem nós somos, as nossas fragilidades e vai nos ensinar como proceder para reverter o quadro e alcançar resultados positivos. Nunca se leu tanto que, nesta crise que estamos vivendo agora, o homem parou para pensar mais em Deus e menos em si mesmo, para pensar mais na família e menos em si mesmo, para pensar nos seus relacionamentos. O homem sente saudades, ele está tendo lições. Quanto é importante estar junto com alguém com sinceridade, com simplicidade, com humildade. Como é bom cumprimentar uma pessoa, apertar uma mão, dar um abraço, dar um beijo. Então nós vamos aprendendo lições simples, mas que são de suma importância na nossa existência. E o salmista nos traz uma certeza absoluta que no meio de qualquer crise, o ponto de partida está em Deus. Até porque se a crise tem origem no pecado, ela tem uma natureza espiritual. E toda crise espiritual, ela tem solução, tão somente em Deus. E o salmista chega para nós nos dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está dizendo de situação catastrófica. Deus é abrigo, Deus é segurança e Deus é solução, é socorro bem presente na angústia. A angústia ela vem por coisas que nos afligem, que nós não temos poder para solucionar. E a solução das nossas crises estarão sempre em Deus. E aí o salmista nos dá a postura de vencermos a crise. Ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios do mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quando temos Deus como o nosso refúgio, nosso abrigo, fortaleza,
E o nosso socorro bem presente, na angústia, naquela circunstância que nos aflige, ele está dizendo que não teremos medo, não seremos abalados, não temeremos. Pode sossobrar o navio, as águas podem bater furiosamente, mas não temeremos, porque Deus é o nosso abrigo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente. Ele diz, ainda que haja tumultos, águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, dando-nos até indícios de violência. Mas ele diz, não temeremos. No meio da crise, nosso posicionamento deve ser, eu tenho um Deus que me abriga, que me fortalece e que me socorre. Não terei medo, não temerei mal algum. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus é aquele que nos traz segurança, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o que traz esta confiança para o salmista? De não temer. Quero encerrar com essas expressões dele. Deus está no meio. Deus está dentro da nossa crise. Deus está conosco junto da nossa crise. Deus está conosco com propósito. O verso 5 diz, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está conosco para nos ajudar. Deus está conosco para que não nos abalemos no meio da crise. Deus está conosco. Foi a promessa de Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como podemos entender e sentir a presença de Deus? O verso 8 diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Comece a contemplar as obras de Deus na sua vida, desde a sua conversão, a aceitação de Jesus, até o momento que você está vivendo agora. Veja as transformações, as mudanças e o que Deus tem operado em você. E, finalmente, o salmista diz no verso 9, ele faz cessar a guerra até o fim da terra. É Deus quem faz cessar, acabar, finalizar, findar com a crise. Então, ele nos traz um versículo que é para que o tenhamos conosco sempre. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos vencer a crise nesta certeza. Deus está conosco. Que sinta você neste dia, durante toda essa jornada, a bênção da presença de Deus.